Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa corajosa missão em que estamos nós a empreender. Convido você mais uma vez, com toda coragem e amor, a acionar o sininho, a dar um joinha, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a importância dessa missão e envia para mais e mais pessoas. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi para a Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. E levantou os olhos para o céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfata, que quer dizer abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram e a pressão dos ouvidos lhe abriram e ele foi capaz de ouvir. A língua se soltou de vez e ele ficava claramente falando. Jesus proibiu-lhe que dissesse a alguém, mas quanto mais o proibia, tanto mais o publicano, com tanta veemência, proclamava esta verdade do seu coração, dizendo: Ele fez bem todas as coisas, fez ouvir os surdos e falar os mudos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, eu poderia iniciar essa partilha com vocês hoje, adentrando na questão mesmo evangelizadora. Nós somos evangelizadores, falar do nosso batismo, nossa missão. Seria talvez uma partilha, talvez até cansativa, porque só se iria falar daquilo que você já ouviu e está cansado de saber. Porém, eu prefiro ir por um outro caminho aqui. Primeiro, mais uma vez, Jesus está numa região, né, onde os pagãos tinham lá as suas práticas religiosas, e Jesus está exatamente num ambiente não tão cristão. Talvez não seja essa palavra, porque o conhecer a palavra cristão vem pós-Cristo, né? Nós somos cristãos desse legado que ele nos deixou. Bom, enfim. Mas o mais importante aqui é percebermos todo um caminho que foi feito aqui para esse homem que era surdo e mudo. Ou seja, a dificuldade dele que tinha de falar, porque nós sabemos que as pessoas que são surdas e mudas, elas têm dificuldade muitas vezes de falar, porque elas não ouvem. Não que elas tenham dificuldade no falar propriamente dito, elas não conseguem reproduzir porque não ouvem, isso na sua maioria, né? Não sou médico, mas esse conhecimento é básico, né? Mas tudo bem. Aqui o importante
é entender que foram levar a Jesus este homem. Certamente, os judeus levam este homem até Jesus. Certamente era um publicano, levam até Jesus e pedem insistentemente, o texto diz, para que Jesus tocasse naquele homem, curasse aquele homem. E Jesus assim o faz, leva aquele homem à parte, toca nos ouvidos dele, né? Depois faz com a saliva. Outro texto de outro evangelista diz que Jesus cospe no chão, faz lama e toca na língua daquele homem, e aquele homem volta a falar. Interessante que esse fazer lama, ou seja, fazer barro, vai sempre nos remontar ou reportarmos-nos para aquele primeiro homem, Adão. Do barro foi feito. Então Jesus faz lama e toca naquele homem, porque do barro fomos feitos. E dali aquele homem, a língua se solta e ele começa a falar. A palavra éfata, que vem do grego, essa palavra ela quer mostrar com a clareza da força, porque é uma palavra forte. É uma palavra com apenas 5 letras, mas ela tem a força, ela é forte. Abre-te. Então, aquele homem abriu-se a quê? Abriu-se a oportunidade de amar, de servir ao nosso Deus. Amar e servir ao nosso Deus. É tanto que, após esta cura, aquele homem inquieto não parava de anunciar Jesus Cristo como autor da graça, o autor da graça. E aí nós percebemos o quanto eu e você precisamos pedir a esse Deus que abra esse éfata aconteça no nosso coração, para que de fato nós possamos nos abrir verdadeiramente ao chamado que Deus nos faz todos os dias. Esquecermos daquilo que sabemos, ou que somos, ou que temos, para exatamente abrirmos aquilo que Deus quer de nós. Exercitar esse chamado, exercitar essa busca, como os santos assim o fizeram. Agora há pouco celebramos Santa Baquita, no dia 8, último agora. Ontem celebramos Santa Polônia. Celebramos mulheres que sofreram absurdo, sofrimento absurdo, e olha, o sofrimento oriundo do homem, da pessoa humana. E elas se abriram de fato para o nosso Senhor e conquistaram a coroa imperecível. Então, o que eu trago para você é esse desejo de reconquistar a nossa fé de volta, nos abrirmos a uma vida de oração, nos abrirmos a uma espiritualidade, nos abrirmos ao encontro com o Senhor, nos abrirmos a deixar Jesus conduzir a nossa vida espiritual, conduzir o nosso chamado, conduzir nossas ações, conduzir nosso falar, o nosso pensar, nosso ouvir, que Jesus possa conduzir. Que hoje a palavra de Deus nos chama, homem, mulher, abra-te para aquilo que o Senhor quer de nós, quer de você, quer de mim. Eu peço sempre a Deus que Ele me comunique o que Ele quer de mim, comunique o que Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu faça. Não precisa ser o porquê, não, mas como Ele quer que eu faça. Que o Senhor nos ajude
a nos abrirmos para que os questionamentos sejam menos e a obediência seja mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos incentiva, anima com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de termos a casa para cuidarmos de sacerdotes, que passa por todos os tipos de provações, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê coragem, como ele, de ouvir a vontade do Pai. Nos dê coragem, nos ajude a ouvirmos aquilo que Deus tem para nós e quer de nós. Que seja assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.